sempre bom, é sempre importante estarmos aqui, louvando o nome de Cristo, louvando o nome de Deus aqui na igreja. Uma excelente noite, irmãos. Fico muito feliz de ver a igreja aqui. Aos irmãos que estão em casa, que não puderam comparecer, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês também. E que a palavra de Deus, que o Espírito Santo esteja aqui e que essa palavra possa ficar nos corações de vocês e que a gente possa refletir sempre mais e mais sobre o tema que eu vou abordar hoje. É um tema muito importante que nós sempre estamos estudando e precisamos a cada dia estar estudando mais, porque, como o tema diz, a breve volta de Jesus. Jesus está voltando, meus queridos. Graças a Deus, Ele está voltando para nós. Porque nós estamos num mundo que nós sabemos tão complicado, tanta coisa que nós estamos passando. E hoje, quando eu estava preparando o sermão, na verdade ontem e hoje eu estava fazendo a preparação, e eu vou trazer alguns dados, algumas coisas para nós refletirmos. O quanto está, eu diria assim, se a volta de Jesus, alguns anos atrás, já estava bem perto, eu diria que daqui em diante está muito mais. E nós vamos abordar o porquê disso. Tá bom, queridos irmãos? Primeiramente, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia, para nós começarmos a nossa reflexão em Mateus. Mateus capítulo 24, do versículo 37 até o 39. Aí nós vamos iniciar a nossa abordagem aqui. Então, vou falar novamente, os irmãos de casa, que de repente não estão com dúvida qual é, Mateus 24, 37 a 39. E vamos ver o que o texto, o que a palavra de Deus vai nos falar. Olha só que interessante. 24, 37 a 39 diz o seguinte. Todos já acharam? Sim, ótimo então. Mateus 24, do 37 ao 39 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos dá o quê? Uma solene advertência. Uma advertência. Uma advertência para que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus. Como nos dias de Noé, como foi abordado, Noé já sabia do que iria ocorrer, mas nem todos estavam percebendo isso. Muitos estavam dormindo, né? Não estavam atentos ao que poderia acontecer, não estavam atentos o que ia acontecer naquele momento mais para frente. E nós como cristãos, será que nós realmente estamos atentos? Ou será que a cada dia precisamos ficar mais atentos, a cada dia buscar mais a Deus, a cada dia nos prepararmos mais para essa breve vinda? E nisso, eu também me coloco, quantas vezes nós não precisamos estar preparados? Pois vamos observar, olhem só, o exemplo que nós estamos passando hoje, estamos passando essa semana. Gente, olhem o calor que nós estamos passando. É um exemplo simples. Há muito tempo nós não tínhamos, nesse período de primavera, nós estamos no mês de novembro, ainda não estamos no verão. O verão geralmente inicia em dezembro, mas olha o calor que estamos passando. Só para vocês terem ideia, eu estava no meu serviço essa semana, acho que foi terça, né? Foi na terça-feira, foi ontem, né, na verdade. Não, minto, na segunda. Terça, ontem também estava muito quente, mas segunda, eu estava no meu computador, de repente, ele agora tem essa função do Windows nova, né, que aparece a temperatura, tudo mais. Estava 30 e tantos graus, estava 37, 38, eu já estava pensando, meu Deus, como está quente aqui. E estava continuando. De repente ficou 40, 42, eu falei, gente, o que está acontecendo? Faz muito tempo, eu não me recordo de uma temperatura assim, não. Pelo menos aqui em São Paulo, né?
Em outros lugares, talvez sim, mas aqui em São Paulo não estava tão atento quanto a isso. Está ficando frequente, né? Vocês já perceberam como as estações do ano, nós não temos mais estações do ano, não é verdade? Quantas vezes no verão, muitas vezes vem aquela frente fria. Aí fica aquele frio que você não imagina. Às vezes você nem está preparado, nós nem temos a roupa preparada no período do verão. E ao contrário, muitas vezes no inverno vem aquele verão e agora na primavera um calor desses. As pessoas estão dormindo, as pessoas não estão percebendo, mas a natureza está gritando, o mundo está gritando, o mundo está adoecendo, o pecado está cada dia maior, e a consequência do pecado é tudo isso que a gente está vivendo. Estamos nos últimos dias. Então, por isso que esse sermão é tão importante, a gente recapitular de novo, a gente estudar novamente. Jesus está voltando, e graças a Deus para nós que buscamos a Ele, esse mundo está ficando cada dia insustentável. Para nós que temos família, nós que somos pais, como esse mundo está de pernas para o ar, e a cada geração, a cada década que passa, a gente vê coisas cada vez piores, e é nisso que a gente vai estar abordando hoje. É como nos dias de Noé, voltando a falar do texto que está em Mateus. O que eles faziam? O que aquele povo fazia? O povo estava comendo, estava bebendo, estava casando. O que isso quer dizer? O que esse trecho quer dizer para nós? Essa coisa do beber, do comer, do casar. Eles estavam vivendo a vida, normalmente, estavam vivendo a vida deles. Eles não estavam atentos ao que viria. É como nós estamos. Não há nada de mal em viver a nossa vida, pelo contrário, Deus nos concede aqui para vivermos. Mas não podemos nos esquecer, principalmente, de nos prepararmos para a vinda de Jesus. Esse deve ser nosso principal foco, todos os dias. Deve ser o foco com a nossa família, o foco com nossos colegas de trabalho, o foco com nossos amigos. O viver a nossa vida deve ser dentro dos caminhos do Senhor, dentro dos caminhos de Deus, e não ao contrário. Nós não podemos fazer igual o povo, se distraindo com as coisas do mundo, se distraindo, hoje em dia, que a gente vê muito, com a internet, se distraindo com programas inadequados, com coisas que infelizmente o mundo está recheado, redes sociais, muito cuidado, principalmente para quem tem família, eu como pai, fico sempre de olho nos meus filhos. É difícil, a gente sabe que não é fácil estar controlando eles o tempo todo. A minha caçula é um pouco mais fácil, os mais velhos é mais difícil. Mas é um desafio para nós, né? É um desafio, orientação e tudo mais. Isso sempre tem que estar. E é isso, nós passamos todos os dias por isso. E aquele povo também passava. E eu vou fazer uma ilustração, só para vocês entenderem o quanto a distração com as coisas do mundo podem fazer mal para nós. Uma vez, vamos retomar lá na Grécia Antiga, imaginar essa cena. Conta-se uma vez que um general grego, há muitos anos, ele estava pensando em atacar uma cidade. Só que o que acontece? Ele mandou que alguns soldados dele avisassem os moradores que ele estava chegando. E perguntou a eles, o que vocês querem de mim? Vocês querem me receber como? Como amigo ou como inimigo? Na verdade, esse general era uma estratégia dele. Esse general, ele queria ver como que aquele povo que ele ia dominar, né? Afinal, os antigos gregos, os romanos também, aquele povo antigo, adorava conquistar outras terras, né? Então ele fez isso. Aí o povo ficou pensando, o líder daquele outro povo ficou pensando, enquanto eles ficavam perdendo tempo pensando, o que o general fez? O general disse, enquanto vocês pensam, eu vou entrando como inimigo. E conquistou aquele povo. Ou seja, será que nós não estamos nos dizendo, como esse general plantou uma armadilha mental para os líderes, para eles pensarem como iriam receber ele? Nós temos diversas armadilhas mentais nos dias de hoje. As ferramentas tecnológicas, elas têm a sua importância se forem usadas em nome do Senhor. Tudo que a gente faz na nossa vida. Nós sabemos que no mundo que nós vivemos, não tem como viver sem tecnologia. Nas nossas funções, muitas vezes nos nossos empregos, elas são muito importantes. Porém, temos que saber ter o discernimento e pedir a Deus o discernimento se o que a gente usa é para o bem ou se é para o mal. Eu digo isso porque a cada dia, principalmente, eu vejo muito no meu trabalho,
tem os nossos estagiários que são jovens, né? Que trabalham com a gente, tem uma média... Tem os estagiários de nível médio, que tem uma média de 16 a 18 anos. Eu tenho também estagiários que trabalham com a gente, uma média de 20 e poucos. E no meu emprego, o que ajuda isso é no sentido de você conviver um pouco mais com os jovens, né? Isso é interessante, porque isso é bom que eu consigo ver coisas que eu posso passar até com os meus adolescentes aqui quando eu estou na sala. Alguns perigos que andam acontecendo. E na rede social está tendo muito isso, principalmente TikTok, Instagram. Tem uma live, gente, uma coisa assim que eu vou até aproveitando o sermão. E aí faz umas 2, 3 semanas que eu fiquei um pouco horrorizado, para vocês verem como a situação que nós estamos vivendo, como Jesus realmente está voltando, porque olhem como muitos dos nossos jovens estão se comportando. Eu vou fazer essa ilustração só para vocês ficarem atentos a isso, se conhecerem. Quem for pai de adolescente, mesmo que não seja pai, o seu colega, seu amigo, seu familiar, seu irmão, seu primo. É importante a gente saber para quem está bem. Que é importante. Olhem só, gente, a situação. Numa dessas redes sociais, TikTok, Instagram, tem um influenciador, né, que eles falam, né, essa questão dos influencers, né, que ele está ganhando muito dinheiro, olhem só, muito dinheiro. Infelizmente, com algo que eu diria que é o bizarro, né? Não tem, eu acho que é um termo mais apropriado. Ele começa a imitar animais, sério, imitar animais. E nessa imitação, vai aparecendo na tela comentários para depositarem dinheiro. E dentro desse dinheiro, os próprios seguidores, as próprias pessoas que estão lá seguindo essa pessoa, podem pedir qual que é a imitação que querem dessa pessoa. Gente, que conteúdo sem sentido, sem nenhum conteúdo. E essa pessoa, esse influenciador, toda vez que publica seus vídeos, publicam com coisas terríveis, ao nosso ver. Não tem nenhum conteúdo, não tem nada que ensine. Pelo contrário, e não só esse, tem outros, tem vários por aí, que às vezes nem nós conhecemos, né? Os jovens muitas vezes conhecem mais do que a gente, que trazem conteúdos totalmente inapropriados, conteúdos totalmente que querem cegar os nossos adolescentes. Enquanto eles estão perdendo tempo, vendo esse tipo de conteúdo que não leva do nada ao lugar nenhum, e o inimigo vai atuando nisso, muitas vezes muitos se afastam do que realmente importa, que é seguir o caminho de Deus. Né? Se é um conteúdo cristão, se é um conteúdo que muitas vezes nós temos, né? Eu que também atuo nos desbravadores, temos vários na rede, né, dos nossos desbravadores, que são conteúdos legais, bacana. Mas tomem cuidado, tem muito conteúdo que está aparecendo aí, que é extremamente assim, inapropriado. Isso é a armadilha do inimigo, né, meus irmãos? Porque o inimigo ele se aproveita dessa conexão que hoje em dia, no século 21, estamos tendo, que é a internet, através dos celulares, dos smartphones, do notebook, influenciando a mente dos nossos jovens. E temos que ficar atentos. Eu procuro ficar atento e temos que ficar atentos, porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, além de serem o futuro, também são presentes aqui da igreja, né? Então temos que ficar muito de olho. Mas isso é a estratégia do inimigo. Por isso que é um motivo, além dos vários que eu vou citar aqui, que Jesus está voltando. Esse é um grande motivo, mas tem mais. Eu vou trazer dados estatísticos para vocês verem como está próximo, como está breve. E para quem acha que não está breve, gente, tenho certeza que vocês vão refletir em casa e vão falar, está muito breve, está muito breve. Olhem só a natureza. A Bíblia afirma, e a natureza está mostrando. Olhem só. Isso já começou desde 1800, eu vou contar um caso aqui. A queda das estrelas, na noite de 12 de novembro de 1883. O que ocorreu nessa data? Houve uma verdadeira tempestade de estrelas cadentes. O cálculo do observatório de Boston era de cerca de 34.640 estrelas por hora. Esse fenômeno durou uma média de 3 horas. Então foram quase 200 mil estrelas cadentes que vieram nesse dia. E podemos falar mais. As profecias estão acontecendo, terremotos, peste, fome, guerras. Olhem mais. Estamos vivendo, nos últimos 100 anos, tivemos dezenas de guerras. Muitas vezes, outras pessoas que nos conhecem, mas que não frequentam a igreja, muitas vezes vêm com
um discurso com a gente falando, mas desde as épocas passadas sempre houve guerras. Tudo bem, mas olhem como Jesus está voltando nessa estatística que eu vou passar para vocês aqui. Nos últimos 100 anos, nós tivemos muito mais guerras do que em vários períodos da história. E isso continua acontecendo. Por mais que nós tenhamos conhecimento de guerras atuais, como que está acontecendo com a Rússia contra a Ucrânia, agora a questão de Israel e da Palestina, outras pequenas andam acontecendo no mundo. E dessas guerras está trazendo muito mais desigualdade social, a fome está crescendo muito mais nos países mais emergentes. E além dos países emergentes estarem passando por crise, os países ricos e as pessoas que não estão atentas ao chamado de Deus têm feito também coisas estranhas, como aquela que eu falei da rede social. E mais um dado estranho para vocês, que eu também fiquei estarrecido, fiquei assim horrorizado, mas eu vou trazer para vocês. Nos países ricos, os países da Europa principalmente, foi feita uma outra pesquisa, meus irmãos. E nessa outra pesquisa, o que foi constatado? Que mais de 800 milhões de dólares foram gastos com comidas supérfluas, não é a comida que a gente necessita, eu estou falando que é a comida saudável, da natureza, não, estou falando fast foods, eu estou falando de alimentos que nós sabemos do prejuízo que traz para a nossa saúde. E além disso, com cosméticos, dentro desses dados de 800 milhões, com cosméticos e roupas para cães e gatos. Nada contra você amar o seu pet, tá? Eu tenho os meus em casa e a gente trata com todo amor e carinho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o exagero. É o que se torna além do normal, digamos, né? Tem pessoas que gastam, muitas vezes, ela não tem dinheiro, ou de repente não quer ajudar uma família necessitada. Uma criança, muitas vezes, necessitada. Mas ela tem toda a sua disposição para comprar objetos para o seu pet que ama e supervaloriza extremamente isso, com coisas realmente caras. Às vezes compra roupas extremamente caras, coisas extremamente caras, faz festas extremamente caras. Lembro uma vez, quando era criança, existia uma socialite aqui no Brasil, que eu não esqueço até hoje, que ela fez uma festa para o seu cãozinho de estimação, e ela gastou uma média, acho que era mais de 50 mil reais com uma festa, assim, uma coisa absurda, surreal, com convidados, uma coisa de louco. Eu era criança, mas isso ficou na minha mente, que eu lembro até hoje, irmãos. Eu fico pensando, temos que amar os nossos bichinhos, eu tenho os meus animais, mas, gente, tudo tem que ter o equilíbrio. E isso é a falta de equilíbrio que o mundo está passando, a inversão de valores. Pessoas que muitas vezes veem a criança necessitada e não quer ajudar. Vê aquela família necessitada e vira as costas. E dão valores a coisas extremamente que não seria o que Deus deseja para nós. Esse é o perigo que nós temos que tomar cuidado sempre. Outro dado importante, 15 milhões de pessoas sofrem com a lepra ainda hoje, tá? 1.500.000 sofrem com as pragas. Muitas vezes não é divulgado, mas isso acontece. 2 milhões de pessoas só no Brasil ainda sofrem com a AIDS. Olha o mundo como estamos vivendo. Muitas vezes esses dados não são mais mostrados, porque já se tornaram normais no mundo que a gente está vivendo. Muitas vezes o jornal não vai mostrar isso para a gente, mas dados científicos têm mostrado. Ou seja, o mundo continua em decadência. O mundo, ele quer aparentar para nós que está tudo bem. Ele quer mostrar, quer distrair a nossa mente, quer nos deixar entorpecidos. Seja com rede social, seja com programas inadequados de televisão, seja com todo tipo que vocês podem imaginar de distração. Isso o inimigo está atuando. Porque o inimigo sabe que Jesus está voltando. Então ele está desesperado. Ele está desesperado para que muitos de nós caiam. Então nós temos que estar muito vigilantes. Sempre devemos estar vigilantes, mas agora mais do que nunca. Porque o que acontece, meus queridos? O coração do homem continua mal, né? Se não é Deus na nossa vida, se não é Jesus, quem somos nós? Nós, por nós mesmos, somos egoístas, somos cruéis. E somos para a nossa natureza. Se não fosse isso, não teríamos tantos assaltos, tantos crimes que estão ocorrendo e continuam ocorrendo. Violência em grandes cidades, políticos desonestos. Quantas coisas que a gente passa no nosso mundo, não é verdade?
imoralidade, depravação. Isso só tem aumentado. Então, tudo isso nós temos que ficar atentos. Temos que ficar muito atentos em relação a isso. E para se cumprir? A gente está meditando sobre tudo que está acontecendo. Mas nós somos o povo da esperança, não somos? Porque nós somos o povo que, através do estudo da Bíblia, sabemos da volta de Jesus. E vamos relembrar, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui alegres, como nós cantamos o hino. Não tristes, porque Jesus está voltando. Então, tudo isso que eu abordei é o que está acontecendo hoje. Porém, nós que seguimos a Deus e buscamos a cada dia, temos essa esperança. E onde está essa esperança? Vamos ler um pouquinho na Bíblia. Agora eu vou pedir para vocês abrirem em Romanos. Vamos abrir em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vamos falar um pouco da esperança, que é essa esperança que deixa o nosso coração feliz e nos dá forças para cada dia buscar esse nosso amado Deus. Romanos capítulo 13, versículo 11. Todos encontraram? Amém, então, irmãos. Vou ler para vocês. Romanos 13, 11 diz: E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Ou seja, a palavra de Deus falando que está muito próximo, muito próximo. Esses acontecimentos não estão acontecendo por acaso. Eles não estão acontecendo por mudanças apenas. É uma mudança climática. Uma mudança por causa disso, daquilo. Não. Não é isso, não. Quem estuda a Bíblia, nós que estudamos, sabemos que são sinais da breve volta de Jesus. E tem mais. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 37. Hebreus 10, no versículo 37. Esse versículo eu gosto muito. Que diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Ou seja, Jesus está chegando, meus queridos. Tudo isso que está acontecendo é a explicação da breve volta de Jesus. Amém, que Deus seja louvado por isso. Porque essa é a esperança que fica em nosso coração. Essa é a esperança que nutre a nós a cada dia. A cada dia nutre o nosso coração. Da mesma forma, meus irmãos, que foi nos dias de Noé, que nós lemos no início, será a volta de Jesus. E a Bíblia, ela nos dá essa confirmação da volta de Cristo. E o próprio Jesus prometeu que iria preparar um lugar. A promessa foi feita a todos nós. A todos nós foi feita essa promessa. Está na hora de fazermos a escolha. Todo dia fazermos a escolha. Desde o momento que acordamos até dormirmos. Qual a escolha que nós queremos continuar tendo? Que eu sei que nós buscamos a cada dia. Seja o nosso acordar, estarmos orando, buscando a Deus. Vamos continuar, irmãos, firmes, fortes a cada dia. Por mais dificuldades. Eu tenho minhas dificuldades, vocês também, eu sei que tem, cada um a sua luta, cada um a sua batalha. Mas Deus e Jesus está conosco o tempo todo, a todo momento. Basta estarmos conectados com Ele. Olha quantos milagres, quantas coisas boas nós ouvimos hoje dos nossos irmãos, de milagres que Deus concedeu na vida deles. Isso não é maravilhoso? Eu também tenho um milagre maravilhoso. Minha esposa foi operada há poucos meses atrás, com um problema de saúde. E nós estávamos preocupados, porque o problema de saúde dela, nós tínhamos suspeita de ser câncer. E eu estava muito preocupado dentro de mim. Eu estava preocupado de ser um câncer de ovário. Mas Deus foi tão maravilhoso, que quando saiu o diagnóstico efetivo, que foi mês passado que nós fomos, não tinha nenhum sinal cancerígeno. Amém, Senhor. Eu fiquei muito agradecido a Deus, porque naquela semana, antes de ir para o médico, orei muito em silêncio, no meu quarto, antes de dormir, para não preocupar a minha esposa, porque muitas vezes a gente tem que ser forte, não mostrar a nossa fraqueza, principalmente para uma pessoa que está precisando do nosso apoio. E eu, buscando a Deus, dentro das orações, eu orando, para que
Porque toda vez que faz cirurgia, depois de alguns meses, eles verificam, né, o que foi retirado, né? E daquele material que foi retirado, eles iam constatar se era cancerígeno ou não. E pela honra e glória de Deus, não foi. E digo para vocês, irmão, Deus é tão maravilhoso que a saúde dela tem melhorado muito. Muito. Ela está muito mais disposta. Muitas coisas que ela sofria, cansaço, muitas vezes ela sentia muito cansaço excessivo. Ela sentia muitas coisas que agora a saúde está se regulando, né? E nós também, desde que ela operou, a gente decidiu dar uma dieta muito mais saudável, seguindo os princípios até da nossa igreja. Estamos aplicando. E eu digo para vocês, irmãos, é um milagre. É um milagre a nossa alimentação. Quando você segue uma alimentação natural, saudável, de verdade, ela melhorou muito. E vai continuar melhorando. Amém? Porque está num processo. Mas eu digo que nessa evolução, nesses 4 meses que foi a cirurgia dela, a gente tem visto muitos milagres. Isso mostra o quanto o amor de Jesus está conosco. Então, da mesma forma que o amor de Jesus está conosco, não podemos nos esquecer dele. Devemos a cada dia estar com ele, fazermos escolhas certas. Né? Esta é a hora de nos preparar para a volta de Jesus. As profecias, irmãos, estão se cumprindo. A natureza está dando sinais. O evangelho está sendo pregado. Jesus está às portas. Vamos continuar a nossa luta. Vamos continuar pregando a palavra. E eu faço um apelo para vocês, queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui na igreja. Vamos aceitar a cada dia o convite de Jesus. Vamos expressar a nossa decisão publicamente, a cada momento. Vamos nos preparar para encontrar com Jesus. E com essa mensagem faremos uma oração. Amém. Querido e grandioso Pai, que essa sua breve volta ocorra o quanto antes. Amém, Senhor Jesus. Estamos a cada dia buscando nos preparar, dia a dia para esse dia. Amém, Senhor Jesus. Nós podemos não saber a data exata, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem nos preparado dia após dia. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo no mundo está nos mostrando a sua breve volta. Mas que o Senhor nos mantenha conectados, que o Senhor nos mantenha alertas, que o Senhor nos dê forças a cada dia, para que continuemos buscando o seu nome, e que através do seu nome, nós estejamos sempre conectados ao Senhor, e que assim, quando o Senhor voltar, estejamos prontos para estar em novos céus e nova terra, como nós estamos nos preparando. Abençoe os irmãos aqui presentes, abençoe os irmãos que assistiram pela internet. Amém, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança, nos livrando de assaltos, de coisas ruins. E que o Senhor nos dê forças para o próximo sábado, para que estejamos aqui na casa do Senhor novamente, louvando e engrandecendo o seu precioso nome. Amém. É assim que nós pedimos e agradecemos, através do Espírito Santo, e no seu doce e amado nome. Amém, Senhor.